Conceição, acho que eu já posso começar, o Elcio já está entrando, então é o tempo que eu faço a Ah, sim. abertura, até para a gente já são 5, embora faltam 2 minutos, né, do prazo É regimental, mas eu acho que até para ir ganhando tempo. verdade. Sim, sim. Posso, excelentíssima presidenta? Claro, a palavra é sua, doutor Danilo. Eu só quero agradecer, então, inicialmente, doutor Danilo, a presença do Tícios, né, que estão representando o vereador o Silvio Dourado, e quero agradecer também o vereador Walter por estar participando com a gente nessa reunião, viu? Muito obrigada pela Muito presença de bom. vocês. Sejam bem-vindos, Walter, Tício, certo? Prazer vê-los. Então, gente, a reunião de hoje foi motivada, não é novidade para ninguém, que talvez um dos maiores desafios que o município americano apresenta é a dificuldade do acesso às especialidades. Nós temos um déficit gigantesco de especialistas, tais quais fazem com que eu tenha filas homéricas e que essa pandemia, eu acredito, que fez com que este número aumentasse significativamente. E recentemente eu até revoguei, fiz algumas medidas administrativas em conformidade com a lei, tais quais revoguei plantão à distância. Estamos, inclusive, na perspectiva de fiscalização das horas que o médico faz e da hora que ele recebe. Isso vem fazendo com que alguns colegas, só para vocês terem uma noção, 3 ou foi 4 já pediram demissão. Eu acredito que esse número, inclusive, pode aumentar, porque eu não posso compactuar com nada que não esteja dentro da lei. Então, eu sei que eu vou, digamos assim, ter toda uma represália nessa perspectiva de como que o médico está pedindo demissão e qual a alternativa. Na Conferência Municipal de Saúde, uma das nossas propostas foi clara, foi a necessidade de ampliação da oferta de especialistas. E nessa perspectiva, a gente tem, e está lá escrito em letras garrafais, existe a perspectiva do concurso público, que até por força normativa de lei, no período da pandemia, está suspenso. E, na verdade, mesmo que pudesse ter concurso para este momento, a gente está precisando de uma ação literalmente emergencial. Quando eu falo emergencial, não é na perspectiva jurídica, não, é na perspectiva de tempo. As filas são gigantes, a necessidade é premente e nós temos que, graças a Deus, o Covid deu uma diminuída, então nós agora estamos na perspectiva de estar trabalhando estratégias para ampliar a nossa cobertura e nosso acesso aos especialistas, bem como consulta e etc. E aí, quando foi em julho desse ano, nós fomos aceitos pelos 17 prefeitos que compõem o consórcio Cismetro, e aí, acho que foi no dia 27 de julho, nós recebemos a boa notícia que os 17 integrantes, os 17 municípios que compõem o Cismetro nos aceitaram e, consequentemente, abriu a possibilidade de nós sermos um dos municípios consorciados, certo? Este consórcio Cismetro, depois o Elcio vai até falar um pouco melhor, ele é um consórcio que ele basicamente foca na perspectiva de rede básica e especialidades, e aí quando eu falo especialidades, tanto a consulta como o exame, existe toda uma perspectiva de se É trabalhar. sem fone mesmo. Viu, Douglas? Para sair do. Opa, está aberto, Elcio, seu fone. Se você puder fechar, Elcio, eu agradeço. Opa, fechou, Elcio, beleza, obrigado. E aí, numa perspectiva de termos mecanismos que possa viabilizar a redução dessa oferta, a gente trouxe hoje para cá, para vocês conhecerem a proposta do consórcio, que é uma das opções, dentre as outras que nós vamos trabalhar no decorrer dessa gestão, para que a gente possa ter a necessidade para que a gente possa ter o aumento do acesso à nossa população. E aí, com isso, eu passo, Elcio, a palavra a você para que você possa falar um pouco do consórcio. Eu mandei para Conceição, né, um vídeo institucional do consórcio, mandei o site do consórcio, até porque lá tem muitas informações, os municípios consorciados, regimento interno, enfim, quais são as linhas que o consórcio trabalha, até para que vocês já viessem com uma perspectiva do que se trata. E aí agora eu passo a palavra para o Elcio, que faz parte da superintendência do consórcio. Elcio, fica à vontade para a fala. Boa tarde
a todos, em nome da presidente Conceição, né? Boa tarde. Boa tarde, Conceição, em seu nome. Cumprimentar todos os conselheiros de saúde, Danilo, secretário de saúde, que me convidou para fazer uma fala mais assim genérica e ampla e um pouco resumida do consórcio. O consórcio ele nasceu em 2014 com os municípios de Olambra, Artur Nogueira e Cosmópolis, meados de 2014. E hoje completando 7 anos de existência. Com esse decorrer do tempo, foi agregando cidades interessadas em aderir ao contrato / estatuto do consórcio. Ele é um consórcio público-privado. Ele é público porque ele é constituído por entes públicos, né? As prefeituras municipais, só que a natureza jurídica dele é privada. E ele é regido pela lei federal a 11.107, de 6 de abril de 2005, a lei que deu a normativa e a normatização para os consórcios públicos. A 11.107 de 2005, a gente segue essa lei, a gente ratifica ela, né? E criamos um protocolo de intenções a partir dessa lei federal e criamos o estatuto do nosso consórcio. Ele é um consórcio administrativo de prestação de serviços e ações de saúde, principalmente na rede básica, na atenção básica, e nas especialidades, na atenção secundária. Sempre na baixa e na média complexidade. Ele, apesar de, no seu estatuto, ele permitir que a gente atue também com a alta complexidade e atenção hospitalar, não é o forte e não é o viés principal desse consórcio. O forte e o viés principal desse consórcio é rede básica e atenção especializada. E em nossas reuniões técnicas com o secretário Danilo, veio de encontro com as necessidades que ele tem aqui na rede de saúde americana, nas filas e demandas reprimidas, de especialidades, todas elas, principalmente cardiologia, oftalmologia, e os exames também, que se desdobram a partir dessas especialidades, todos os exames, né? Exames cardiológicos, desde um eletrocardiograma com laudo, eco, com Doppler, mapa, Holter, etc. O Danilo mostrou para a gente que ele tem uma fila grande de cardiologia. E o consórcio atua muito nessa questão de consultas ambulatoriais de todas as especialidades médicas. E principalmente essas que o Danilo nos trouxe, de demanda e fila reprimida dele. É um consórcio onde o município ele gasta somente aquilo que ele utiliza. Então, se ele vai contratualizar, que o consórcio ele atua com a modalidade de credenciamento. As empresas PJ se credenciam no consórcio mediante certidões normais que qualquer empresa de prestação de serviço médico, quando participa de uma licitação, certidões, né? Ela se submete ao estatuto lá, o regulamento do credenciamento do consórcio, ela apresenta toda a documentação e o objeto que ela se credencia, para cardiologia, por exemplo, oftalmologia e qualquer outra especialidade, ou plantões médicos. E a partir daí ela fica credenciada e apta a prestar esses serviços de saúde para todos os municípios consorciados, numa tabela de valores única. Tabela essa que, obrigatoriamente, o consórcio segue a tabela SUS. Nós temos que seguir a Lei Orgânica do SUS, a 8080, e a 8.142, que é a Lei do Controle Social do SUS. E uma vez a gente, obrigatoriamente, tendo que seguir a Lei do SUS,
obrigatoriamente, também nós temos que seguir como base de valor da nossa tabela de procedimentos a tabela SUS. Portanto, em alguns procedimentos, nós não conseguimos, nenhum município consegue praticar o valor, por exemplo, de uma consulta SUS, que é R$11. É um valor ultra mega defasado. Então, o consórcio faz uma pesquisa de mercado e pratica o menor preço possível, sempre, 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 o menor preço possível. Então, como exemplo, vou dar um exemplo, porque essa tabela de valores de todos os procedimentos do credenciamento, ela está disponível no site do Sismetro, qualquer um pode ter acesso. Mas para exemplificar, né, a gente dá alguns exemplos. O valor de uma consulta hoje é R$40, feito na rede pública. Né? O valor de uma hora plantão de médico especialista é R$100. Então, são alguns exemplos, mediante as demandas apresentadas por Americana, mas a tabela ela é completa, tem até procedimentos hospitalares, cirurgias eletivas de baixa e média complexidade, maternidade, internação. Volto a dizer, não é o viés forte do consórcio, mas ele atua também na atenção hospitalar, porém sempre na média e baixa complexidade. E, mediante reuniões com o Dr. Danilo e também com o prefeito do município, teve o interesse, por parte de ambos, a pleitear o ingresso no consórcio através de uma carta de intenção que foi deliberado positivamente no dia 27 de junho, viu, Danilo? A data, dia 27, pelos 16 municípios, pelos 16 prefeitos atualmente consorciados. Juntamente com o município de Americana, também teve o município de Nova Odessa, município de Várzea Paulista e município de Charqueada. Também já deliberado pelo Conselho e aprovado na Câmara, o município de Águas de São Pedro. O prefeito acabou de me enviar a lei, já aprovada, e o município de Valinhos também, já aprovado pelo Conselho, em trâmites agora para ir para a lei autorizativa de adesão na Câmara Municipal. Aí nós deveremos ir para 22 municípios, com o pleito desejado aí de mais esses outros 6 que eu citei. Então, em linhas gerais, eu queria passar para os conselheiros que o nosso consórcio, ele é um consórcio administrativo, como eu já disse, de prestação de serviços médicos através do credenciamento, o PJ. E ele tem, no seu contrato de rateio, que é elaborado todo o ano, para o exercício do ano, ele tem uma cota fixa e uma cota variável. A cota fixa é uma mensalidade fixa que todo município paga, independente do número de habitantes, desde o menor até o maior município, é um valor fixo de R$10.600. E a cota variável, como o próprio nome diz, ela é variável. Ela vai variar conforme o município utiliza. Se o município utilizar 500 consultas por mês de cardiologia, o município vai pagar somente pelas 500 consultas de cardiologia e exames e assim sucessivamente. Ele paga exatamente o valor que está na tabela, e exatamente o valor que está na tabela a gente repassa para o PJ prestador. Tá? Então, basicamente, tentei aqui resumir, em linhas gerais, o consórcio, que ele atua nessa linha, né, principal do credenciamento. Ele tem também um viés de contratação de mão de obra, que é através de processo seletivo, que inclusive está acontecendo atualmente para 13 municípios consorciados, que levantaram essa necessidade, essa demanda,
e atualmente nós fizemos uma licitação, uma empresa ganhadora do certame licitatório está realizando as inscrições, que vão encerrar sexta-feira dessa semana, dia 20 de agosto, e em setembro terá a prova para esse processo seletivo para mão de obra, desde técnico de enfermagem, médico, enfermeiro, dentista, psicólogo, fonoaudiólogo, recepcionista, todas as funções pertinentes à saúde. Então, basicamente, o consórcio trabalha nessas duas linhas, na linha do prestação de serviço por credenciamento, PJ, empresas de serviços médicos, e a contratação de mão de obra pelo processo seletivo. Eu acho que tentei resumir. O secretário Danilo tem também já um conhecimento, mas eu me coloco à disposição de todos os conselheiros e todos que participam dessa reunião, do Conselho de Saúde, em nome da presidente, à disposição, viu, Conceição? No que eu puder estar esclarecendo alguma dúvida pontual. Coloco também lá, a gente coloca, eu, enquanto superintendente, a sede administrativa em Olambra, para a visita de algum conselheiro, se houver necessidade, ou também para alguns outros questionamentos, via e-mail, via celular, o que for possível, a gente está à disposição. Tá, Danilo? Eu agradeço e continuo aqui, vou só fechar o microfone, mas continuo à disposição. O senhor não pode fechar não, seu Elcio. Tudo bem. Não, porque nós vamos agora às perguntas, né? Para a gente poder entender bem. Então, seu Elcio, eu gostaria, e tenho certeza que os demais conselheiros também vão ter algumas perguntas para a gente esclarecer. Então, é assim, muito importante, o doutor Danilo já tinha comentado com a gente, mas muito rapidamente, né, doutor Danilo, não houve tempo suficiente, por conta que nós saímos de uma conferência agora, seu Elcio. Então, eu gostaria, uma dúvida que eu queria te perguntar. Por exemplo, olha, a nossa maior dificuldade realmente é especialidades, né? As filas são enormes, gigantescas, e eu entendi aqui, então, que o consórcio, ele trabalha, então, com a assistência básica, né? E de baixa e média complexidade. Perfeito, perfeito. É isso, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, o Cismetro é estabelecido, então, lá em Olambra, não é? A sede administrativa fica em Olambra, isso. Olambra, né? Então, por exemplo, olha, vamos imaginar que eu seja uma médica cardiologista. Vamos imaginar, então, que nós fizemos, né, que já tem o consórcio, tudo já assinado, certinho. Se eu queira... os médicos, eles só podem ser da própria cidade de Americana ou podem ser médicos de fora que venham participar desse consórcio na nossa cidade? Seria uma primeira pergunta. Pode ser de qualquer cidade, ou dentro do Brasil até. Mas, assim, é lógico que a logística de cidades aí fora do estado de São Paulo já vai ficando difícil, né? Porém, não tem impedimento legal, jurídico, de qualquer PJ médico. Quando a gente fala médico, né, Conceição, vamos sempre pensar que é uma PJ, tá? Uma empresa. Empresa. Para poder se credenciar no consórcio. Aí, vamos supor que a senhora é cardiologista, a senhora tem uma PJ de cardiologia. E a empresa de cardiologia da senhora, ela pode fazer consulta ambulatorial de cardiologia, exame de eletro do coração, com laudo, ecocardiograma do coração, teste teste ergométrico, teste de esteira. Eu estou citando tudo exemplificando dentro do seu exemplo de cardiologia, né? E mais alguns exames cardiológicos, mapa, Holter, exames que demandam de um cardiologista especialista para lhe fechar diagnóstico, né?
Então, ele pede ecocardiograma do coração com Doppler, ele pede teste de esteira, ele pode pedir o mapa Holter, e o eletro já é na própria consulta dele, né? Então, assim, tem a consulta da doutora Conceição, cardiologista, e a doutora Conceição vai pedir alguns exames para o seu paciente para chegar no diagnóstico, certo? E a doutora Conceição, ela tem uma PJ, independente se a PJ dela é daqui de Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas, a PJ dela não é daqui da cidade americana, não tem problema, porque a doutora vai poder prestar o atendimento na própria rede da prefeitura, entendeu? A doutora não vai ter que necessariamente prestar esse atendimento na sua clínica, certo? E a sua PJ não obrigatoriamente vai ser de porta aberta, ela não é obrigatoriamente uma clínica. A doutora tem uma PJ que pode prestar a consulta sua no posto, numa estrutura de saúde da rede pública de saúde de Americana ou de qualquer cidade que está no consórcio. A senhora não precisa prestar, não pode prestar somente para Americana. Pode prestar para Nova Odessa, que vai estar entrando no consórcio, para Limeira, para Rio Claro, que já está no consórcio, Limeira e Olambra, Cosmópolis, Artur Nogueira, Paulino. Ou seja, qualquer município consorciado pode lançar mão de contratar o serviço de cardiologia da PJ da doutora Conceição. Deu para a doutora entender? Sim, senhor Elcio, deu sim. Agora, deixa eu avançar só mais um pouquinho. Então, assim, olha, então, o médico, eu sou médica, eu tenho meu consultório, eu não sou, mas vamos dizer, né? Eu tenho consultório só me desculpe, eu estou usando o próprio exemplo. O exemplo, isso. Então, eu chamei de doutor aí, eu errei, eu me empolguei. Não, tá certo. Então, só para a gente entender como que funcionaria. Até a doutora Danilo está avançando mais, só para a gente entender esse mecanismo, né? Se eu tenho o consultório particular, nesse consórcio, eu tenho que obrigatoriamente, o médico tem que obrigatoriamente, pelo que eu entendi, não, obrigatoriamente no consultório dele, não, né? Ele vai ter todo um esquema que a Secretaria de Saúde vai distribuir, né? Vai ter estrutura própria para aquele médico atender nas dependências da Secretaria de Saúde, da saúde, não é no consultório particular. Perfeito. Essa pergunta é importante que a gente queria... Se a Conceição me permite, até fazer uma breve interrupção, mas que vai ficar claro, que a gestão é toda da Secretaria de Saúde do município. Então, quem vai fazer a gestão, se essas consultas vão ser feitas na rede de saúde ou na clínica, é o secretário de saúde e sua equipe. O secretário de saúde já manifestou para a gente em reuniões que o desejo dele é que seja feito na rede, na própria rede de estrutura de saúde do município, porque ele passa a ter um controle e uma atenção mais integrada, na integralidade do paciente, com uma maior facilidade de controle na regulação, no agendamento e no atendimento do paciente como um todo. E muitos municípios fazem dessa mesma forma. O que às vezes é feito na clínica particular, Conceição, são os exames. Alguns exames complementares de tomografia, entendeu? Ressonância, que é feito na clínica privada. Mas a grande maioria das consultas de especialidades e exames mais comuns, como eletrocardiograma, ultrassom, raio-x, tudo é feito na própria estrutura da rede de saúde do município. Deu para ficar claro? E toda essa gestão, essa logística é definida pela própria Secretaria de Saúde, sempre. Quantas consultas vão se fazer, quantos exames, porque todo ano é feito um plano de trabalho, que a gente chama, né? Então, se a Americana aderir, a Americana vai fazer um planejamento físico-financeiro / plano de trabalho para encerrar exercício de 2021. Esses 3-4 meses até dezembro de 2021. Mas o mais importante é que, a partir de outubro desse ano, todos os municípios consorciados começam a elaborar o seu plano para o exercício
do ano seguinte, para 2022. Então, todo ano, todo final de ano, a partir de outubro, com um prazo, impreterivelmente até dia 15 de dezembro, todos os municípios têm que entregar para o consórcio o seu planejamento, o seu plano de trabalho para o ano seguinte. Aí ele vai mapear todas as demandas reprimidas, né? E calcular aproximadamente o valor que ele vai ter que dispensar no ano inteiro para ele atender todas aquelas necessidades que ele tem. Então, é mais ou menos isso, sendo que a gestão é sempre do município. O consórcio é apenas uma ferramenta complementar, é uma ferramenta auxiliar para a Secretaria de Saúde trabalhar naquilo que a gente chama gargalo, vamos dizer assim, filas, demandas reprimidas, que ele não está conseguindo viabilizar com a estrutura que já tem. Mas o consórcio não substitui nada. Ele não é para substituir a rede, pelo contrário, ele vem como uma ferramenta auxiliar e complementar, porque a rede de saúde ela já existe por si própria e ela já toca, né? Talvez algumas deficiências todo mundo tem. E o consórcio acaba ajudando a mitigar essas deficiências e viabilizar com mais agilidade, porque não precisa fazer licitação, a modalidade de credenciamento é uma inexigibilidade de licitação, já com tese do Tribunal de Contas, Ministério Público, e ela é absolutamente legal, porque ela tem uma tabela de valor único. Então, a empresa que se credenciar, ela tem que se submeter àquele valor da tabela que já existe. Então, não há necessidade de ter licitação. E aí, ou seja, a realização das consultas, dos exames é imediata, né? É rápida. Não precisa fazer licitação, desde que aquela empresa se submeta a receber R$40 pela consulta que ela vai fazer lá na unidade de saúde, e assim sucessivamente. Eu acho que deu para entender? Sim. Mais Seu ou menos. Elcio, então a tabela a ser praticada é a mesma do SUS? Ela é a mesma, porém, em alguns procedimentos que o valor SUS é muito baixo, como a consulta, por exemplo, eu dou exemplo da consulta. Uma consulta do SUS hoje é R$11, e não dá, não tem prestador no estado de São Paulo e nem no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, que faça uma consulta por R$11. Então, o consórcio faz uma pesquisa com 4, 5 prestadores, né, de mercado, e ele conseguiu chegar no valor mínimo possível. Sempre falo isso, o valor mínimo possível, de R$40. E é um valor mínimo possível, porque tem muitos planos de saúde hoje que pagam 70, 80, R$100 uma consulta, entendeu? E o consórcio pratica o preço de 40. Muito baixo. E é bem baixo, né, seu Elcio? Acho que é por isso que a adesão dos municípios está grande, porque é baixo, mas se a PJ faz um certo volume, e se ela faz um pouquinho de consulta aqui, um pouquinho no outro município consorciado, mais um pouquinho no outro, mais um pouquinho no outro, essa é a filosofia do consórcio. Custo-benefício, economia de escala. Então, se ele faz um pouquinho aqui, um pouquinho no outro, um pouquinho no outro, um pouquinho no outro, soma o pouco, não é tão pouco, passa a não ser tão pouco, que é o volume, né? Verdade. O mais importante que nós percebemos, por exemplo, há uns 2 anos a gente tínhamos, né, nosso conselho aqui em reunião com outro secretário, e a gente debatia muito sobre isso, a questão da especialidade das filas gigantes, como é até hoje. E um dos problemas era que os médicos não queriam pôr um preço até o chamamento, né? O Rodrigo está aqui, ele sabe dos chamamentos, né, Rodrigo? Que nunca apareceu nenhum médico, não aceitavam, porque tinha essa dificuldade, né? Não queriam atender no consultório particular. E o consórcio traz esse benefício para o município, que a Secretaria de Saúde vai trabalhar com espaço público, não é? A estrutura, não é?
Isso é muito Exatamente. importante. O Nossa. Danilo deixou claro que ele pretende usar em 100% as especialidades. O prestador PJ vai fazer até no próprio prédio da rede pública. Em Conceição, E aí Nelson, o valor... Você, Danilo, poderia sim. só para, até porque, qual o interesse que ele faça na estrutura pública? Pensa, o objeto de ser da Secretaria de Saúde do SUS é facilitar acesso. Quando eu coloco um paciente para ir num consultório particular, automaticamente, quando é prescrito o exame, olha a saga que o paciente faz. Ele vai no consultório particular, do consultório particular, ele vai pegar aquele guia, volta para a rede básica para triangular onde vai ser feito o exame. Quando a gente senta, e por vezes acontece os imprevistos de, por exemplo, como é numa clínica particular, o médico cancela, avisa 15 minutos antes da consulta. Como a intenção é ser dentro da rede, quando o médico está lá, o exame que for solicitado, automaticamente a equipe de enfermagem já vai pegar esse exame, já vai tentar encaminhar, ele já sai com o exame marcado. E aí, consequentemente, eu minimizo essa peregrinação do paciente dentro da rede. E essa sensação de ter que estar indo e voltando. Então, eu faço uma coisa chamada a integralidade do cuidado. E até observando se ele precisa de outro serviço auxiliar. Então, é numa lógica de eficiência e de prestar um cuidado mais integral para o paciente, que eu faço questão que seja no serviço de saúde. E para que eu, enquanto gestor e minha equipe, possa regular. Eu estou pagando por tantas consultas aconteceram, e para prestar contas a vocês, o quanto custo-benefício está sendo. E para que eu possa fazer com que a fila consiga reduzir. Este é o intuito de eu querer que seja dentro da unidade de saúde. Era só isso. Muito bom. Olha, vou passar a palavra para os demais conselheiros, né? As dúvidas, as perguntas. E antes eu quero agradecer a presença da professora Juliana, e do Wellington Rezende. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês aqui conosco, tá bom? E agora, Mário, eu devolvo a palavra para os conselheiros, né, que gostariam de estar perguntando, tirando dúvidas sobre o consórcio. Quem que gostaria de fazer pergunta? Acho que é melhor levantar a mãozinha. Quem? Vanderlei? Eu vou anotar o nome aqui, tá? Então, vamos ver. É o Vanderlei, depois o Vanderlei, quem mais? A Célia. Quem mais? Que gostaria de estar falando, perguntando? Só? Então, eu passo a palavra, então, para o Vanderlei. Boa tarde a todos. Boa tarde, Elcio. O senhor tarde, disse que Vanderlei. o consórcio, ele contrata PJ e também faz processo seletivo, é isso? Isso. Esse processo seletivo, ele não se compara ao concurso público. Não. A pessoa só faz um processo seletivo, é como se fosse uma... Deixa eu pensar aqui. Eu sei o que é o processo seletivo. Eu só estava tentando dar o exemplo de uma entidade que usa o processo seletivo, a FUCAMP, eu acho que é. Acho que ela usa processo seletivo, né? Uma fundação, tipo uma fundação, né? Que faz processo seletivo. Então, é isso que eu quero entender. O processo seletivo é para contratar, mas não tem um vínculo de concurso público, é isso, né? Não tem estabilidade, Vanderlei, porque o concurso público ele tem que ser feito pelo município, todos, né? De uma certa periodicidade. O Tribunal de Contas exige. É que esse ano tem a portaria 173, se eu não me engano, que inviabiliza, impede concurso público, mas a partir do próximo ano vai estar liberado para se fazer concurso público, que deve ser feito obrigatoriamente por todos os municípios. Como eu disse, Vanderlei, o consórcio ele não substitui nunca, porque nós também somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Nós somos públicos. E
ele cobra isso. O processo seletivo ele é para uma contratação temporária, para uma emergência, para atender alguns gargalos ou demandas reprimidas que o município não está podendo suprir com aquele corpo efetivo que ele já tem concursado. Como exemplo, o Danilo deu aí de não sei quantas mil consultas de cardiologia, e ele não tem o cardiologista concursado para fazer. Estou dando essa ideia. A gente está batendo sempre no mesmo exemplo, até colocamos a presidente do conselho como cardiologista. Mas é que foi uma demanda apresentada pelo secretário. Mas vamos colocar na área de dermatologia, na área de pneumologia, de gastroenterologia, urologia e outras especialidades demais, né, médicas que existem. Mas como a gente usou o exemplo de cardiologia, que é uma demanda alta do município, ele não tem os concursados para poder atender. Então, ele tem que lançar a mão, emergencialmente, do consórcio para essa finalidade. Então, o processo seletivo ele é para isso. Por exemplo, os enfermeiros, ele inaugurou unidade de saúde nova, PSF, UPA, ele ampliou a rede e ele não conseguiu suprir o RH dessa rede de saúde dele que aumentou com os concursados. Então, eventualmente, ele pode lançar a mão do processo seletivo do Sismet para ele contratar temporariamente, só que ele não pode esquecer que ele tem que fazer concurso. Aí vai fazendo concurso e vai tirando o pessoal do processo seletivo do Sismet e vai pondo no concurso. Sempre assim, porque o Tribunal de Contas também nos cobra nesse sentido. Deu para você entender? Sim. Então é assim, é como se fosse contratar um temporário, mas não por CLT, e sim por PJ ou processo seletivo, né? Não aquele temporário imediato, assim, contrato temporário, né? É para isso que serve o consórcio. Isso, é isso aí. Essa mão de obra tem a mão de obra do PJ, que é do credenciamento, como foi dado o exemplo da cardiologista Conceição, entendeu? Mas tem também do CLT, pessoa física. Mas que eu entendi do secretário que a demanda principal dele, nesse momento, é PJ, que ele vai estudar junto à sua equipe de gestão, depois ele pode até responder, ele vai estudar junto ao seu prefeito, se ele vai lançar mão de um processo seletivo para contratar por CLT, por pessoa física, enfermagem e essa equipe de apoio, deu para entender? Porque o médico, 100%, ele absorve no PJ, toda a parte médica de especialidade, atenção básica, exames, tudo pelo credenciamento. Então, são dois viés. Credenciamento, PJ, né? E pessoa física, processo seletivo. Mas eu entendi do secretário que, nesse primeiro momento, ele vai dar mais ênfase à PJ. Certo, Danilo? Isso mesmo, é como foi dito, e assim, hoje eu reafirmo, nosso maior gargalo, nós temos inúmeros gargalos na saúde pública de Americana, mas o nosso maior gargalo, neste momento, é a demanda reprimida de especialistas. Então, é neste segmento que vai ser um dos primeiros, digamos assim, é quando eu começo a mostrar a cara do governo, porque até agora a gente só falou de pandemia. Então, a partir de agora, a gente, graças a Deus, a pandemia está diminuindo e a gente vai começar a mostrar e a cumprir o plano de governo, que falava, inclusive, em redução de filas. Então, o que nós estamos fazendo é nada mais do que materializando, numa perspectiva emergencial em relação a tempo, essa necessidade que é, como eu já disse, emergente da questão de Americana. Sim. Eu vou passar... Bom, Vanderlei, concluiu, Vanderlei? Só um minuto, Conceição. Sim. Então, deixa eu só colocar esclarecimento. O senhor o consórcio agora é para contratar já de imediato os médicos, né? E ao longo dos anos,
fazendo o processo de concurso público para estar colocando os concursados na rede, é isso, né? Certeza. Na nossa gestão, uma das coisas que eu quero e que eu preciso é pensar, sim, num consórcio, num concurso público, certo? Até porque nós temos, por exemplo, N profissionais, categorias que estão extremamente defasadas. E, inclusive, a própria questão médica. Nós temos que pensar numa viabilidade de tornar atrativo a condição médica para o servidor médico ser estatutário também, entendeu? Mas hoje, da forma que está, não está sendo atrativa. A prova disso que quando, isso não é novidade, todos vocês sabem, quando o último concurso que Santa Bárbara fez, nós perdemos mais de 150 médicos. Esses dados estão na minha pasta e que eu só consegui analisar o tanto de saída que tiver e que a gente não conseguiu reposição. Então, eu também tenho que criar e construir com o legislativo estratégias para que se viabilize, que seja atrativo ser médico estatutário no município de Americana, porque este é meu ideal. Não estou aqui para terceirizar, para simplesmente acabar com o serviço estatal. Claro que não. Eu quero a médio e longo prazo, eu ter condições de fazer um concurso público para que eu efetive as pessoas, certo? Mas, a curto prazo, eu preciso de uma resposta emergencial, que, nesse momento, a minha proposta e a da gestão é o consórcio. Até mesmo porque, né, doutor, a gente sabe que a terceirização, dependendo do que acontece, às vezes ela deixa a gente na mão, né? E o concurso público, não. O servidor, mesmo se ele deixar de receber, ele é obrigado a cumprir o seu papel. E, ao contrário de uma terceirização, que a pessoa não recebe, ele dá tchau e deixa você com a mão abanando, né? Olha, Vanderlei, em tese seria assim, mas o que eu estou vivenciando aqui em Americana não é essa realidade, não. Inclusive, eu estou tendo debandada de profissionais que estão pedindo demissão simplesmente porque eu estou pedindo para cumprir o horário. Então, Não, eu entendo, doutor. É que, então assim, assim, muito mau costume em umas gestões anteriores aí que deram para certo pro serviço, né? Então, agora que está tentando fazer a coisa certa, eles estão meio que Se rebeldes, né? revoltando, rebeldia. Sim. Vanderlei, você concluiu? Pode Posso passar a concluir já. palavra para a Célia? Pode, Então, tá certo. Por pode. favor, Célia. Olá, doutor Danilo, Elcio. Eu não sei quem vai responder, né? Acho que é o doutor Danilo. Eu queria saber aonde vai ser esse espaço físico para atender os médicos, atenderem, já sair com os exames encaminhados. na verdade, a princípio, a gente pensa no núcleo de especialidades, porque hoje, inclusive, eu tenho condição de fazer uma agenda, certo? Que eu possa otimizar as salas, né? Posso usar o núcleo de especialidades e posso estar usando outras unidades, e aí isso aí é construído. Inclusive, posso fazer, até por demanda loco-regional, ver quais são as unidades, né? Que têm uma maior demanda e tentar descentralizar algumas especialidades, né? Mas, a princípio, o carro-chefe, com certeza, vai ser o núcleo. E aí, claro, né? Não vai ser assim, gente. Por favor, não pensem que eu vou ter um consórcio e que daqui a 3 meses acabou a fila de espera, até porque a fila de espera de Americana foi constituída ao longo dos anos. Mas o que eu quero dizer é que, a partir de agora, com o consórcio, a gente vai estar literalmente mês a mês reduzindo essa fila. Como o exemplo que eu dou para vocês são das cirurgias de catarata. Eu peguei o município com mais de 2.000 cirurgias de catarata. Quantas, Rodrigo, a gente já executou? Você está ouvindo? Eu acho que a gente está agora em torno de 1.650 de fila. Consegui zerar? Não, mas consegui diminuir até o final desse primeiro mutirão 500 cirurgias. Então, a lógica agora é, além de dar o atendimento, é reduzir a fila. Para que não ter uma fila, como eu disse, que foi conquistada no decorrer dos últimos 6 anos, não vai ser em 3 meses que, infelizmente, a gente vai conseguir sanar. Entendeu? Mas a proposta é que seja no núcleo e vamos estudar com a equipe, até porque também tem um limite orçamentário, né? A Covid consumiu muito, a gente tem um recurso aí que já é para contratação de consultas, enfim, mas aí a gente também tem que fazer as contas e ver, nesse estrear, deu tudo certo, um exemplo, vai começar em outubro, é como ele falou, né? O Elcio falou, a gente tem um plano de trabalho, no primeiro ano, que são 3 meses,
X consulta no segundo ano. E aí a gente faz uma prospecção de como a gente pode estar diminuindo, né? Porque também até uma coisa que o próprio consórcio permite é que as próprias emendas parlamentares eu posso transferir para a rúbrica do consórcio para ofertar estes serviços. Isso já tem, inclusive, um respaldo legal e já é amplamente utilizado. Até porque, gente, convenhamos, nós não estamos falando de uma novidade, não. O consórcio já existe há quanto tempo? 2005? Então, os consórcios de saúde já têm mais de décadas que existem, então já é uma modalidade consolidada. Não sei se foi claro, Célia, mas é uma coisa que a gente ainda vai construir com a equipe, tá? Mas o carro-chefe será o núcleo de especialidades. Sim, porque aí eu fiquei, eu estava pensando, falei, será que ele vai pegar algum lugar no HM? Será que vai ser no núcleo? Então, o carro-chefe vai ser no núcleo, pelo menos é a ideia até agora, né? Isso mesmo, Célia. Sim. Posso passar a palavra? Pois não, deixa eu Célia. só fazer mais uma pergunta para eles. E esse consórcio, ele vai abranger todos os especialistas? Aí, Célia, eu vou ter que fazer uma priorização, como eu disse, eu tenho fila de tudo que você imaginar na vida. Por isso que eu estou perguntando, eu vou fazer uma priorização. Como que o senhor vai sair desse emaranhado aí, né? Na administração existe uma ferramenta chamada GUT, que é gravidade, urgência e tendência. Literalmente, eu vou ter que usar essa e vou ver com toda a minha equipe, inclusive com os meus médicos reguladores, quais são as maiores, digamos assim, as maiores necessidades e ir tentando eliminá-las. Porque, sendo muito sincero, todas de uma vez, eu acho que eu não tenho nem orçamento para isso. Mas a gente vai estar trabalhando, pelo menos, nas que são mais gritantes e, a partir daí, vamos estar buscando mais orçamento para a gente estar dando uma vazão. Porque, como eu lhe disse, a gente tem, por exemplo, nós não temos pneumologista na rede, nós não temos cirurgião vascular, nós não temos gastroenterologista. Na verdade, é mais fácil falar o que temos. Então, e isso é uma situação que foi herdada. Então, eu tenho 7 meses de gestão e toda a maior crise sanitária de todos os tempos, de todo o século. Mas, nessa perspectiva, a gente já vai trabalhar, pelo menos, numa perspectiva... Vai ser uma conta matemática. Uma das coisas que eu gosto muito do consórcio é que o consórcio, vamos lá, o Elcio deu o exemplo de R$40. Eu repasso R$40 para o Elcio, ele repassa 40 para o médico. Acabou. Não tem, então, para a gente se programar, é muito mais fácil. Por quê? O consórcio vive da taxa de adesão que a gente paga, que é 10.600 por mês. 10.600, isso não obriga que eu compre nada, eu compro o que eu preciso de acordo com as necessidades do município. Então, nessa lógica, o que eu transfiro, ele literalmente repassa para o prestador, então isso dá uma margem, porque, como ele disse, a tabela do consórcio é pública, inclusive está no site para quem quiser ver. Então, eu já consigo me programar e fazer um planejamento para ter um plano de trabalho em cima do meu orçamento e da necessidade. Agora, é claro que a necessidade do município hoje é muito maior do que o nosso orçamento. Mas temos que começar. Não dá para ficar na inércia que a gente está hoje, graças a Deus, que a pandemia está diminuindo e que eu acredito que a gente vai melhorar os números cada vez mais e a gente vai investir nesse âmbito, a pedido, inclusive, e anseio que nossa conferência trouxe tão forte essa demanda. Vai dar certo. O doutor Danilo, o senhor viu que a pressa é grande, né? Que a nossa conselheira Célia precisa saber já até onde vai, né? Onde vai ser funcionar as especialidades, né? Isso é muito importante, porque esse é o nosso maior anseio, realmente, é o nosso maior desejo, né? Enquanto conselheiros, é ver essa situação resolvida, não é? Conceição, queria 10 segundos. Sim. 10 segundos, agora, querida. Sim, pode falar, Lembo. Pois não. Eu não pude entrar na reunião antes, estava em compromisso. Janine está na frente. Mas só ouvindo 10 segundos o doutor Danilo falar, estou emocionado com essa atitude da saúde. Só isso, vai, Janine. Que maravilha, muito bom, viu? Tá vendo? Olha, é uma alegria a gente ouvir essa explanação do senhor Elcio, do doutor Danilo. Isso é um alento para o nosso coração, é verdade. Eu queria ver mais, quem mais gostaria de falar? Joanina? Joanina? Quem mais? O Zanini, que está querendo falar, está sem som. Joanina, eu passo a palavra para a Joanina. Janine, tá bom, Oi? estou ouvindo. Tá bom. Tá ouvindo, você... claro.
Ah, sim. Você gostaria de falar, fazer alguma pergunta, Zanini? Sim, Sim. quero concluir. Sim. Boa tarde, senhor Elcio, boa tarde, nosso secretário Danilo, Conceição, boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos concluir. Vamos lá, é um plano muito bom, muito emergencial, e veio liberar um pouco uma verba maior para cada consulta e tal. Digamos que no plano terrestre, um passe de mágica, e no plano superior, uma bênção divina, apareça muitas pessoas, muitos médicos para prestar essas consultas, para fazer essas consultas, que seria ótimo, seria bom. Há limite de consulta, porque é uma verba fechada, ou não há limite para quantas consultas forem feitas, serão pagas? Eu vou responder, mas o planejamento, senhor Zanini, conselheiro, ele é feito pela gestão municipal, pelo governo municipal, pela Secretaria de Saúde, e como o doutor Danilo disse, em detrimento do orçamento que eles têm, né? Eventualmente, tendo alguma emenda parlamentar, uma verba extra de custeio, pode ser utilizada também. Então, todo esse planejamento de quantas consultas, quantos exames, em quais especialidades, tudo isso é chamado planejamento e plano de trabalho que é feito pela Secretaria de Saúde de cada município consorciado. Se o Danilo quiser complementar. Doutor Danilo. Ô, Zanini, tudo bem, meu querido? E que Deus, se der tudo certo, que Deus lhe escute, né? E abençoe. Mas mesmo que eu prefiro ter um quantitativo maior, até porque quando eu só tenho um que farte mais, eu fico refém do que ele faz. E aí eu perco um pouco a perspectiva de avaliar, até para que as pessoas tenham também opções. Então, eu não penso em centralizar e deixar uma pessoa com consultas ilimitadas. Agora, lógico, né, Zanini? A gente sabe que o valor de R$40 não é alto, mas por que é interessante? Porque ele ganha na economia de escala. A gente sabe que um cardiologista que está há anos no mercado consolidado, ele já tem uma carreira meteórica, mas o cara que terminou cardiologia na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ele está começando a trajetória dele, então ele quer um espaço, inclusive, para mostrar o trabalho dele. Então, a gente tem essa perspectiva, ainda, claro, não está batido o martelo, é porque o consórcio está nascendo, a ideia agora ainda tem a aprovação de vocês, tem a aprovação da Câmara, mas a gente vai planejar isso, mas eu não quero ficar refém de um ou de dois, eu quero ter se aparecer, se tiver essa condição, Zanini, que seria o melhor cenário, a gente ter uma cota para cada profissional, até para a gente ter uma oferta mais descentralizada, porque pensa, de repente não deu certo com um, então você já passa para outro e por aí vai, entendeu? E o que é, Danilo, o que é aqueles 10.900, 10.600? O que é esse valor que foi mencionado? 10.600 é o valor mensal que se paga para o consórcio, é a taxa administrativa do consórcio, para que ele se mantenha administrativamente, juridicamente, porque lembra, o valor que eu repasso para o consórcio, ele repassa para o prestador. Então, o consórcio não ganha em cima de prestador. O valor é literalmente repassado, seja para consulta, seja para o exame, aquele valor da tabela vai para o prestador e é o valor que eu pago. O valor que o consórcio tem para se manter são os 10.600 de adesão que, como ele falou, todo município consorciado tem que pagar. É isso, Celso? Me corrija se eu estiver equivocado. É para manutenção, né, mensal do consórcio mesmo, administrativamente. O aluguel da sede, internet, funcionários, assessoria jurídica, sistema, software do credenciamento, todos os serviços que tem para a manutenção da sede administrativa mensal. Tá bom. Bom, posso passar a palavra? Obrigado. Pode, Conceição. Posso. Eu passaria a palavra, então, para a conselheira Joanina. Boa tarde a todos os conselheiros. Eu gostaria de agradecer o senhor Elcio pela explanação e parabenizar o doutor Danilo. E eu vou falar, doutor Danilo, desde que eu estou no conselho,
foi o primeiro dia assim, mais feliz da minha participação no conselho, de ver uma luz no fim do túnel. Não é um milagre, mas é uma luz no fim do túnel. E agora eu me sinto uma conselheira assim, sendo realizada, de a gente estar podendo trabalhar essa dificuldade da população. E quero parabenizar o doutor Danilo, vou dar um feedback aqui na frente de todo mundo. Eu converso com as pessoas e todos têm elogiado o atendimento no hospital municipal. Independente da pessoa, elas vêm e falam para mim quão bem eles foram atendidos. Então, parabéns pela administração e que Deus nos ilumine. Eu fiquei muito feliz e tô dentro, estou aceitando, está muito bom. Parabéns a todos. Obrigado. Muito bom, né? Agora, algum mais conselheiro gostaria de fazer um comentário, fazer uma pergunta? Senão eu passo a palavra para os nossos convidados, né? Nós temos vários convidados que... Tem algum conselheiro, primeiramente? Não? Então, nós temos aqui os nossos convidados, não é? Que é o vereador Wellington, o assessor do vereador Silvio Dourado, o vereador Walter e a professora Juliana. Gostaria de passar a palavra para que vocês, alguma pergunta, alguma dúvida sobre o consórcio, sobre a gestão, isso. Posso falar? Claro. Boa tarde, Walter. Boa tarde. Pode falar. Eu só ia falar, eu prefiro até que o Walter fale na minha frente, porque eu entrei no reunião, eu estava no carro. Então, eu acho que a parte principal que eu tinha que ter visto, que é o início, a introdução, a explicação inicial, eu acabei perdendo. Mas eu tenho uma outra pergunta, mas, Walter, você pode falar, tá? Eu só queria entender melhor como vai funcionar, porque eu peguei a parte da taxa permanente, da taxa variável, mas pode ser até que a sua dúvida contemple a minha. Pode falar aí. Tá. Bom, boa noite novamente para todos. Eu venho acompanhando a saúde pública de Americana já há algum tempo. Eu venho de uma reeleição e nós já vimos os RPAs, que na realidade a gente basicamente está falando de RPA consorciados, e com uma taxa de administração de R$ 10.600. Nós vimos aqui na cidade de Americana já acontecendo o Saúde Já, mas assim... nós precisamos dar condições de trabalho para o consórcio vir para a Americana. Agora eu cheguei em casa, mas eu estava dando uma olhada na tabela do consórcio que tem no site lá que está disponível. Então, consultas de especialidades, quando a gente usa a nossa estrutura é R$40, quando a gente usa a estrutura do PJ, custa R$50. Nós estamos, acho que hoje, se eu não me engano, doutor Danilo, pagando em torno de R$52, acho que a consulta no Saúde Já, se eu não tiver errado, se eu tiver errado, o senhor me corrija. Isso, é isso mesmo. Então, mas a minha preocupação é assim, nós precisamos dar estrutura, porque nós tivemos por várias vezes uma consulta do Saúde Já e que dependeu de um exame. E a gente não tinha aquele exame aqui. Como exemplo, o teste ergométrico. Nós estamos com a esteira lá no núcleo quebrada há mais de um ano. Então, nós precisamos... eu acho que hoje nós não temos outra saída, doutor Danilo. Hoje, a solução é o consórcio. Nós não temos outra maneira de tratar, ainda mais... Até depois eu gostaria de saber os 3 médicos que estão saindo da rede essa semana, porque o senhor sabe que a gente está fazendo um trabalho intensivo, cobrando a carga horária de alguns médicos, que a gente sabe que no passado deitaram e enrolaram. Só para vocês terem ideia, hoje, fiscalizando o portal da transparência, em janeiro, teve uma médica que recebeu R$60 mil do município. Se você dividir pelo número de consultas aí, que a gente pagaria até fora da nossa estrutura, que seria os R$50, para vocês verem quantas consultas a gente estaria pagando com R$60 mil e quantas efetivamente consultas essa médica fez na rede. Então, nós precisamos urgentemente fazer aí uma revisão na saúde pública de Americana.
Nós sabemos que já chegamos a pagar perto de 140 milhões no ano para uma saúde ineficiente. Então, nós precisamos urgente tomar uma decisão, e eu até acredito que hoje o consórcio seja a melhor decisão. Porém, tem esse detalhe, nós precisamos dar estrutura para o consórcio trabalhar, porque não adianta a gente pagar aí 60, 180 consultas diárias e a gente não dar estrutura, depender até de um exame pelo CROSS. Nós não temos condições de fazer esse tipo de negócio. Então, nós precisamos, sim, de uma reestruturação na saúde para poder incluir o consórcio. Eu sou totalmente favorável, eu tenho certeza que isso vai ter que passar essa discussão lá pela Câmara Municipal. Eu sou favorável, mas lembrando, a gente vai precisar, sim, urgentemente, fazer uma reestruturação para dar condições para o consórcio ele fluir, porque senão nós vamos... Como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma pedra aqui, uma pedra ali, uma pedra lá, e para a gente chegar ali no final, nós ainda teremos dificuldades. Então, essa é a minha única questão que eu levanto da estrutura. A estrutura a gente precisa urgentemente, tanto em equipamento, quanto em insumos, quanto... Não é só o médico, até hoje eu bato muito na questão médica, porque é talvez o fator decisivo da desassistência médica em Americana, mas nós temos outros fatores, como os equipamentos, como os insumos, de um modo geral, e essa é a minha grande preocupação hoje, também, além dos médicos. Tá bom? Muito obrigada, Walter, o que Walter. você fala é muito pertinente, e por isso que o planejamento e o plano de trabalho é tão importante. É impossível eu falar em 100 consultas de um cardiologista sem prever minimamente os exames básicos que um cardiologista vai pedir. Quem faz um planejamento desse é porque não entende saúde pública. Quando você faz, por exemplo, um mutirão, por exemplo, vou te dar um exemplo clássico, vamos fazer um mutirão para zerar as ultrassons. Quando você faz uma ideia dessa, você tem que ter pelo menos uma estrutura de retaguarda para o suporte cirúrgico, porque se 1.000 pessoas fizerem ultrassom, minimamente 20% a 25% poderão precisar de uma cirurgia. E aí, se eu não planejo a coisa como um todo, acaba que eu estou só empurrando. Então, hoje nós temos um problema real, Walter, só para você ver a questão da esteira. Hoje, eu recebi o município, tinha um deputado que deu uma emenda de R$150 mil para fazer teste ergométrico. Mas do que adianta o teste ergométrico se eu não tenho um cardiologista? Ele vai mostrar para quem? Então, você entende que quando você vai se planejar, não dá para se planejar só. Por isso que eu digo para os colegas que não vai ser um passo de mágica, não. Vai ser toda uma trajetória, porque se for só o dinheiro da consulta, era muito tranquilo. Mas você tem que planejar a consulta, você tem que prever minimamente um rol de exames para que eu possa ter celeridade. Senão, eu não vou diminuir a fila, eu vou só passar a bola da fila da consulta para a fila do exame. Então, acredito, concordo com o Walter, que dentre as possibilidades que hoje o município tem, uma possibilidade real de fazer isso acontecer é o consórcio. Bom. Perfeito. Posso passar a palavra para a vereadora Juliana? Walter, já... Ok? Ok, Walter. Muito obrigada pela sua participação, viu? Então, beleza, Juliana. Conceição. Não, eu só vou fazer uma pergunta, talvez vocês já tenham falado disso no começo, tá? Então, vocês me perdoem aí, o barulhão do carro em movimento não deixa a gente ouvir direito. Aí foi colocado que tem uma taxa permanente, que é tipo uma taxa administrativa para fazer funcionar o básico do consórcio, que esse consórcio ele já está atuando desde 2005, essa taxa inicial, essa taxa mensal administrativa, né, permanente, 10.600. A variável é conforme o número de consultas contratadas por mês. É isso? Isso. Beleza, conforme... consultas e exames. O que o município necessitar, né? Como o doutor Danilo disse, só consulta não vai ser suficiente, vai ter que ser... A consulta vai desencadear exame e, às vezes, até alguma cirurgia, vamos dizer assim. Perfeito.
E aí a ideia é tanto para fornecer o serviço de especialistas, quanto o atendimento básico, na atenção básica. Sim, né, doutor? A ideia é que os municípios utilizam basicamente disso, sim, vereador. Perfeito. E aí, o Danilo sabe, quando a gente conversa, desde o começo do ano, a gente sempre fala de concurso público. Eu vi que alguém, acho que foi o Mário, e acho que não foi o Mário, estava dentro do carro. Vanderlei. O Vanderlei tinha falado também. Eu não sei, Danilo, se é muito precipitado fazer essa pergunta, mas se você já tem algum número em relação a isso, o concurso público ele viria para suprir esses profissionais, mas em que medida que eles seriam supridos pelo concurso público e o quanto que ficaria a cargo do consórcio? Não sei se é uma pergunta que você consegue responder agora também, né? Até consigo, Juliana, porque assim, o consórcio não é uma estratégia permanente. O consórcio ele é uma estratégia perene, é uma estratégia temporária para os gargalos que vão acontecendo na administração pública. O ideal é que eu tenha, eu tenho um médico que está na rede básica via consórcio, mas o ideal é que eu chegue um momento que eu tenha um concurso até para efetivar como estratégia de saúde da família. Agora, enquanto isso acontece, que leva um certo tempo, e até dezembro, quer dizer, até dezembro a gente está, inclusive, legalmente proibido de fazer concurso público, e mesmo que tivesse um concurso público, não é da noite para o dia, levam pelo menos 8 meses de todo o certame, ou até mais, a gente precisa de uma estratégia mais emergencial. E outra coisa, professora Juliana, nós vamos ter que discutir, e aí é uma conversa muito madura, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, de como fazer estratégias para que o serviço público em Americana, na perspectiva médica, se torne atrativo. Porque quando você vê um médico de 20 anos de carreira, ele tem um salário nas alturas. O médico que acabou de entrar, ele vai ter um salário de R$ 5.500. Eu tenho um município vizinho, e eu posso citar o nome, que é Santa Bárbara, que paga R$ 9.800, quase 10 mil para o médico iniciante. Então, como que eu posso ter uma diferença tão significativa, que foi o que aconteceu? O nosso médico, que ganha inicialmente R$ 5.500, R$ 6.000, 40 horas, e em Santa Bárbara ele ganhava quase 10.020 horas. Então, isso vai ter que ser conversado, porque a gente vive num mercado capitalista, e o médico, se ele tem a possibilidade de ganhar o dobro fazendo a menor carga horária, ele vai migrar para lá. Por isso que eu digo, essa conversa vai ter que ser uma conversa muito madura entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, porque a minha função aqui, eu não quero ter passado na Secretaria de Saúde Americana como o secretário que caçou médico. Não. Eu quero vir para cá para fazer que a população tenha acesso, mas que também tenha uma condição de trabalho boa para o médico, inclusive uma perspectiva salarial. E não estou falando só para o médico, não. O médico aqui é o exemplo, mas todos os profissionais de saúde. Mas, Juliana, essa questão, eu também sou defensor do concurso público, porque eu acho que nós tem categorias que têm que ser de carreira. Para mim, o melhor cenário era que eu só tivesse estratégia de saúde da família e que todos fossem concursados. Esse era o melhor cenário para eu, enquanto secretário de saúde, só que isso demora toda uma questão estrutural e que isso leva um certo tempo. Enquanto isso não acontece, a gente vai usando a estrutura do consórcio. Perfeito. Ok. Respondido. Perfeito, Juliana. Obrigada pela sua participação. Eu gostaria de passar a palavra agora para o vereador Wellington. Ele está presente, Mário, por favor? Eu vejo ele... O Wellington, ele está... Só que ele está sem vídeo, mas ele está ouvindo, né, Wellington? 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 Acho que ele não está... Bom, enquanto ele se conecta, eu passaria a palavra, então, para o assessor, o Tícius, assessor do vereador Silvio Dourado. Por gentileza, Tícius. Boa noite, né? Cumprimento a todos, na pessoa da Conceição. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Élcio, né? Pois não, boa noite. Eu anotei algumas perguntas, algumas já foram até respondidas, né? Mandei para você no chat em particular, mas eu vou resumir aqui as que não foram, né? Pensando na gestão de recursos humanos, qual seria a vantagem, até para o doutor Danilo quiser responder também, né? Pensando na gestão de RH, quais seriam as vantagens da cidade de Americana aderir ao consórcio? E na questão financeira, a gente sabe que se pagar bem,
a gente tem, o doutor Danilo acabou de falar da diferença salarial, né? A gente tem que pagar bem para o serviço ser bem feito, né? Se existe alguma medição da qualidade do atendimento dos médicos. A terceira pergunta seria se o consórcio tem algum sistema integrado da gestão do município, e seria isso. Essas 3 perguntas, né? A gestão do RH, a questão da finança em relação à qualidade do serviço, e se existe algum sistema para a gestão que o consórcio deixa o município usar. Eu vou tentar responder um pouco a parte do consórcio e pediria que o doutor Danilo, na sequência, que, como eu expliquei, a gestão é sempre do município, da Secretaria de Saúde. A parte de RH, a parte médica, que é a que mais tem necessidade, ela é por credenciamento, pelo PJ. As empresas PJs médicas se credenciam e realizam um serviço, não é contratação por CLT via processo seletivo. Então, esse planejamento, esse plano de trabalho é elaborado pela Secretaria de Saúde junto com a sua equipe de gestão. O consórcio, ele realiza pesquisa de satisfação a cada 2 anos, e a última, esse ano nós vamos ainda realizar, por conta da pandemia, a gente não conseguiu, a previsão é até outubro. Tem dado muito boa, nível de satisfação, de atendimento do usuário, 85% a 90% satisfeito. E essa satisfação, o usuário, ele coloca para o município, não para o consórcio, porque nós colocamos uma pergunta última, vocês conhecem um consórcio, Cismeta? Ninguém conhece, porque ele está sendo atendido, ele não sabe que é o consórcio que está viabilizando esse atendimento ou que está facilitando. Ele entende que é a Secretaria de Saúde do município / gestão governo, entendeu? Então, e não é desejo nem metodologia do consórcio aparecer, porque ele é um facilitador, ele é um viabilizador, ele é uma ferramenta auxiliar, mas toda a gestão, todo o planejamento é feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Não sei se me fiz por entender. Entendi, obrigado. E na perspectiva de gestão, Tícios, na perspectiva, eu enquanto gestor, o maior benefício é o provimento, né? Que ele ocorre de forma mais célere do que se eu tivesse condições agora de fazer um concurso público. Então, acho que para a situação que a gente está, o provimento mais rápido, indiscutivelmente, é um dos maiores ganhos. Posso completar uma pergunta para o Danilo também? Acho que o Danilo poderia responder, mas tem um prazo de vigência esse contrato com o consórcio? Tem um prazo assim, tem um tempo mínimo que a gente tem que permanecer no consórcio, pode sair a qualquer momento. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Tem. Poderiam verificar? Agora sim, Juliana. Ah, tá. É o Elcio, é o Elcio que acho que... o Elcio. Ah, sim. Então, Juliana... Aí eu não sei, Danilo. Não, até porque hoje a gente estava até conversando isso, que o consórcio ele nem me obriga a comprar nada do que o consórcio tem e nem me obriga em prazo. Do jeito que a gente entra, através de uma regulamentação por lei, se for desejo do município, a gente sai necessariamente. A única coisa que a gente tem que fazer, é claro, se for pactuar, vamos supor. E aí, Elcio, você pode até complementar, a professora Juliana estava perguntando se tem prazo mínimo para a gente ficar no consórcio, se a gente tem a obrigação de ficar, enfim. E aí a gente estava conversando que até hoje à tarde veio essa questão, a gente discutiu com os diretores, se tem que ficar quanto tempo e tal, se você quiser até enfatizar isso, fique à vontade, Elcio. Danilo, uma vez passado pelo Conselho de Saúde, tem que projeto de lei do Executivo para a Câmara Municipal, para que a Câmara autorize o município a aderir ao contrato / estatuto do consórcio, uma lei autorizativa. Uma vez aprovada essa lei pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito, o próximo passo é a elaboração do plano
planejamento físico-financeiro para terminar o exercício desse ano. São poucos meses, né? 3, 4 meses. E, principalmente, começar o planejamento para o exercício 2022. Da mesma maneira que o município adere ao Estatuto do Consórcio, ao contrato do consórcio, ele pode sair também, vamos dizer assim, né? Não tem obrigatoriedade de vínculo fixo, permanente, hipótese alguma. Ele é uma ferramenta auxiliar, como já disse, complementar, e tem esse custeio mensal. Se depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, dependendo do tempo, o município achar que, com os concursos públicos realizados, já conseguiu suprir as necessidades prementes, e que, como o Danilo mesmo disse, que são céleres, né, que precisam ser feitas. Se dali um tempo o município achar que já está bem equilibrado, não tem necessidade da ferramenta do consórcio, ele pode fazer a sua desvinculação sem problema nenhum. Não sei se eu respondi. Respondeu, senhor, depois. Pois Chico não. lembra. Pois não lembro. Pois não. Eu queria fazer uma pergunta pertinente para o senhor Elcio. Posso fazer, dona Conceição? Claro, por favor, com a palavra. Senhor Elcio, desculpa, eu entrei no final da reunião. Veja bem, eu estou com um problema no meu coração. Eu vou lá no UBS do meu bairro. O clínico geral percebe que eu preciso passar por um especialista de cardiologia. Aí, como faz? Aí eu volto para onde? Vou direto lá no núcleo? Ou aí onde que eu vou procurar para o consórcio me atender? Desculpa o nome do senhor, seu Lembo, né? Isso. Então, essa referência, contra-referência da rede básica ou especialidade é uma questão que já existe. Agora, se hoje o clínico que consultou o senhor encaminhou o senhor para um especialista, que o senhor disse aí, um cardiologista, o senhor não conseguiu essa consulta, eu imagino que é porque o doutor Danilo não tem um cardiologista concursado e toda a logística para dar vazão à demanda existente. Então, o consórcio, ele entra, de novo, como uma ferramenta complementar para permitir que a Secretaria de Saúde, através do credenciamento, ela tenha uma PJ de cardiologista para ela dar o segmento que o senhor disse aí, né, que o entendi. A própria secretaria é que vai fazer o encaminhamento. Isso, exatamente. Não é o consórcio. O consórcio, ele não faz gestão. A gestão é feita pela secretaria e todo o controle, a fiscalização, inclusive do recurso que ele vai investir, é tudo feito pela Secretaria Municipal de Saúde. O consórcio é apenas um facilitador, um viabilizador e um agilizador dos serviços de saúde. Ok. Obrigado. Pessoal, eu acho que nós conselheiros, todos, foi muito bem esclarecido, não é? Conseguimos tirar nossas dúvidas, doutor Danilo, e agora, se o senhor querer fazer o fechamento, eu só gostaria de passar, assim, para os conselheiros, que, como nós já conversamos de antemão em algumas comissões, já vínhamos falando do consórcio, nós tínhamos, assim, muita pressa, né? Acelerar essa aprovação para que seja encaminhado rapidinho para a Câmara, não é? Então, queria solicitar aos conselheiros se nós poderíamos sair daqui. Oi? Quem é? Só um minutinho. Só deixa eu fazer uma pergunta para o Elcio. Sim. Pois não. Vanderlei, né? Isso. Eu dei uma lida por cima no estatuto do Cismetro, e lá diz que o Conselho Fiscal é composto por 2 conselheiros do Conselho de Saúde do município que adere ao consórcio, é isso? Eu não sei, o estatuto, você pegou agora o último que entrou no município de Rio Claro e Limeira,
foi feito ainda esse ano, ele foi modificado. A instância do conselho ela vai ser sempre respeitada. Eu já fui conselheiro de saúde enquanto usuário, inclusive, através de entidade lar dos idosos, que eu era diretor-presidente. Então, assim, é uma instituição que eu respeito muito, e o consórcio também. Porém, na parte de fiscalização de recurso, nós foi substituído já pela pessoa da Secretaria Financeira, Contabilidade, que mexe com a gestão da saúde do município. Mas as prestações de contas quadrimestrais, como você sabe, a lei, né, passam todas pelo Conselho de Saúde. Só não teria assento lá no Conselho Fiscal, porque quem elabora o orçamento da saúde, junto com o secretário, com o prefeito, é a pessoa da contabilidade financeira. Então, a gente resolveu colocar, porque eles tinham muita dificuldade. Então, eles que fazem a rúbrica, a dotação, então, eles acabam aprovando aquilo que eles mesmos elaboram. Mas, lembrando que, quadrimestralmente, todas essas contas passam pelo acompanhamento, fiscalização e aprovação do Conselho de Saúde. Tá. Então, Bom. o último... Quadrimestralmente acho que eu peguei uma anterior. Eu acho que o estatuto que você pegou pode ter sido de 2019, a partir de 2020 teve essa alteração, mas não foi para tirar nenhuma mérito do Conselho, não. Foi a pedido dos próprios secretários de saúde, prefeito, para inserir o pessoal que é de finanças e contabilidade do município, porque eles tinham muita dificuldade em lidar com o empenho, recurso que vai para o consórcio. Mas as contas passam pela aprovação do Conselho. Quem é da área privada não entende o que é a parte financeira do município, um empenho, uma ordem de serviço. Eu sei porque eu sou servidor público, eu já trabalhei na contabilidade. Vamos dizer assim, não é uma terceirização, mas, então, a pessoa de contabilidade tinha muita dificuldade. Aí eles foram inseridos no Conselho Fiscal. Foi mais por isso. Eu perguntei por causa disso, que eu tinha visto esse negócio de quem faria parte do Conselho Fiscal era 2 conselheiros do Conselho de... Ele começou assim, foi de 2014 até 2018, dessa forma. De 19 para frente teve essa alteração. Mas não tira a responsabilidade do Conselho de fiscalizar e aprovar a cada 4 meses as contas, o dinheiro que o município injeta via consórcio. Tá? Perfeito. Doutor Danilo, eu passo a palavra para você, porque nós precisamos continuar um pouquinho aqui os conselheiros, né? Então, se o doutor quiser fazer assim, encerrar a participação de vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos, né? A gente teve uma semana bem intensa, né? A semana da conferência, fizemos N reuniões. Gostaria de deixar aqui a minha alegria do produto que tivemos, né? Acho que foram propostas factíveis e bem pé no chão, e acho que atende o anseio da população de Americana. E só gratidão ao Conselho, coloco-me à disposição sempre que necessário e peço licença para deixar que os conselheiros deliberem com maior tranquilidade, tá? Tchau, gente. Elcio, muito obrigado por ter atendido o nosso convite para vir tirar dúvidas, enfim, deixar a coisa o mais transparente possível, ok? Muitíssimo obrigado, gente, e até a próxima, ok? Obrigada, doutor Danilo. Obrigada, senhor Elcio, pela participação. Eu que agradeço, viu? Peço desculpa do telefone ter tocado, eu que agradeço e estou à disposição. Estamos à disposição. Muito obrigada mesmo, viu? Uma boa noite para vocês. Boa noite, obrigado. Pessoal, então nós ficamos agora aqui, nós conselheiros, e o que eu queria conversar com vocês é que nós precisamos agora... Conceição, confirma, tem algumas pessoas que não são conselheiros. Era o que eu ia falar, né? Tícios! Sim, Tícios, verdade, desculpa.
Verdade, foi verdade. O Tícios, a professora Juliana já saiu, né? Eu não sei se a professora... Ah, sim. Então, eu gostaria, então, nós vamos continuar aqui. Eu vou sair, então, tá bom, Conceição? Eu agradeço muito, viu, a presença de você, Tícios, da Juliana, do Walter. Muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui com a gente. É muito enriquecedor. Nossas ideias, né, juntam e para o bem da nossa cidade e saúde americana. Muito obrigada, viu, pela presença. Para mim é uma beleza, adoro participar, sempre venho quando posso. Que bom, tá viu? Bom? Um abraço para vocês, bom trabalho, bom restinho de trabalho aí. Muito obrigada. Quarta-feira, viu? Última quarta-feira do mês, participem com a gente na nossa reunião, tá bom? Pode deixar. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Um abraço, fica com Deus. Eu agradeço a oportunidade, né, na pessoa da Conceição, que é a presidente do conselho, né, e agradecer também a presença da Conceição no Fórum Permanente da Saúde, que nós fizemos na Câmara, né, foi muito bom. De lá nós tiramos algumas ações para a segunda dose da vacina do Covid. Se tudo correr bem, vocês vão ver alguma ação na Câmara de propaganda disso, né, e agradeço essa oportunidade, tenham aí uma boa deliberação. Muito obrigada, Tícios. Um abração. Pessoal, então, agora, só está assim nós conselheiros, e eu queria então propor para vocês, como nós temos muita pressa, né? Eu tenho certeza que cada um de nós conselheiros, nós temos pressa em ajudar o município a resolver esse problema, não é verdade? Da saúde. Então, eu queria propor para vocês uma reunião extraordinária para quarta-feira, depois de amanhã, para aprovação do conselho. Eu precisaria, Rodrigo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você tinha condição, porque para a gente fazer extraordinária para aprovação, você precisaria encaminhar, né, um pré-contrato, um prospecto para o conselho. Você teria isso, Rodrigo? Com o doutor Danilo. O material que eu tinha já foi encaminhado para vocês. O plano de trabalho vai depender primeiro da aprovação para a gente poder começar a fazer o plano de trabalho. Então, o que você está querendo é o plano de trabalho, eu não tenho plano de trabalho. Primeiro, eu preciso da aprovação do conselho, da aprovação do legislativo, para daí a gente conseguir fazer o plano de trabalho. O objetivo hoje é assim: o conselho autoriza a gente fazer a adesão ao consórcio? Então, autorizando fazer a adesão, depois, assim, aprovando, o legislativo também aprovando. A gente vai mandar o plano de trabalho, tanto para o conselho quanto o legislativo, em relação aos valores e quais vão ser os procedimentos que vão ser incorporados. Nesse primeiro, se for nesse ano, nesse resto de ano, e também do ano que vem. Eu não consigo te mandar um plano de trabalho agora, porque eu dependo dos prazos. Quando vai ser aprovado? Porque senão eu vou te dar um número já extrapolado, acima. Não é a partir do mês que vem que vai começar. Ainda vai demorar mais um mês. Tem o jurídico para estar avaliando também o contrato. Então, essas são as tratativas iniciais. Viu, Rodrigo? Quer ver? Tudo bem. Pode falar, Veridiano. Não, viu, Rodrigo? Digamos que a gente, na quarta-feira, a gente faça a reunião e, beleza, nós autorizamos. Mas aí, vai passar pelo jurídico, legal. A gente vai ter o parecer desse jurídico, tá certo? Nós vamos ter esse plano de trabalho. E se nesse meio tempo a gente achar que não tá legal, como que fica esse nosso ok que nós demos? Rodrigo, deixa eu falar antes. Depois ele vai Vocês têm gestão. Eu posso até mandar o plano de trabalho. Um minutinho só, lembro. A gente manda o plano de trabalho, só que é uma construção conjunta e tem um limite financeiro, como o secretário falou. Entendi. A gente pode até mandar o plano de trabalho anteriormente para depois. Só que não é uma coisa... Como é um plano de trabalho, é um plano de trabalho de 12 meses. Eu não consigo alterar a qualquer momento qualquer cláusula. Eu posso te mandar anteriormente o plano de trabalho para aprovação do plano de trabalho. Rodrigo, eu precisava falar muito só um pouquinho, Lembo, peraí. É muito pertinente a pergunta do Veridiano, porque era essa a minha pergunta, a minha dúvida, porque a gente iria aprovar uma extraordinária esse consórcio, sem a gente ter nada nas mãos, não é? Assim, então, se puder passar... Viu, Conceição? É assim, ó, eu estou começando agora, né? Sou debutante ainda,
mas na minha vida profissional, eu sempre, quando eu vou assinar um contrato, eu vou firmar alguma coisa, primeiro eu tenho que ler as cláusulas. Logicamente que eu vou ter um jurídico que vai me respaldar, vai falar, ok, olha, foi visto, está aqui vistado o que nós vimos, está ok. Então, assim, eu não sei como funciona no público, né, na gestão pública, mas a minha preocupação é falar, ok, depois no meio do caminho, é que nem assim, tem multa se a gente desistir? Ah, pode desistir, Não. tá? Mas e se eu desistir? Vai ter multa? Entendeu? Rodrigo, Então, essa é a minha preocupação. Uma coisa importante. Bater o martelo agora, entendeu? Sim. Pois não, Lembo. A pergunta, só um pouquinho, Lembo. A pergunta do Rodrigo, a pergunta do Veridiano, Rodrigo, foi a minha primeira pergunta para você. Nós precisaríamos, pelo menos, um prospecto, alguma coisa na mão, né? Como você falou que você tem esse plano de trabalho, e eu já tinha falado com o doutor Danilo sobre isso semana passada, para ter alguma coisa aqui no Conselho em mãos para essa aprovação. Então, se puder fazer esse favor, você encaminharia para a gente, Rodrigo? Não, você não entendeu. Eu não tenho plano de trabalho. Deixa eu falar um pouco. A gente não tem o plano de trabalho. A gente não tem o plano de trabalho porque eu dependo da aprovação. O que acontece? Para eu poder fazer um plano de trabalho que utilize uma verba federal ou uma verba estadual, eu dependo da aprovação do Conselho. Deixa eu falar para vocês. Se o Conselho não aprovar, eu não posso usar verba estadual, não posso usar verba federal e altera totalmente meu plano de trabalho. Da mesma forma, ele vai passar pelo Legislativo. Nós estamos no mês 8. O Legislativo vai aprovar no mês 8 ou vai aprovar no mês 9? Porque tudo isso vai influenciar no meu financeiro que eu vou ter para poder fazer um plano de trabalho. O que dá para fazer são as tabelas de valores que o Cismetro deixa público. Inclusive, uma questão da professora Juliana que ficou meio confuso. É porque tem o valor fixo e tem o valor variável. O que é esse valor fixo? O que é esse valor variável? O valor fixo é aqueles 10.600 que paga para a manutenção do consórcio. O valor variável é aquilo que eu vou contratar. Esse valor variável não significa, por exemplo, olha, é R$40 a consulta, R$4 vai ficar para o consórcio. Não, é R$40, pronto, não tem um valor além desses R$40. Sim. Então, o que é possível é estar encaminhando a planilha de custos do consórcio para vocês saberem o que é possível contratar. Mas sem uma definição de eu saber se eu posso fazer uma prévia com verba federal e verba estadual, eu não consigo fazer um plano de trabalho. Sim. Viu, Rodrigo? Seria a mesma coisa, porque é isso que você vai mandar para a Câmara, porque é a mesma coisa nossa. Para a Câmara aprovar, tem que ter alguma coisa na mão também. A Câmara também. A Câmara recebe apenas a tabela de valores. Perfeito. Não então, recebe isso. Então, posso mandar a tabela de valores. Perfeito. A Câmara não consegue receber o plano, porque o plano a gente vai começar a fazer a partir da autorização do Conselho, a partir da autorização do Legislativo de eu poder entrar no consórcio. Perfeito. É isso, então, né? O que você mandaria para a Câmara, você encaminharia para a gente. Agora eu passo a palavra para o Lembo. Então, a verdade é o seguinte, como é um tipo de um procedimento que depende de um projeto que será aprovado pela Câmara Municipal, a Câmara Municipal vai fazer o projeto de lei, vai ter os detalhes, aí em seguida que vai trazer para o Conselho para aprovar. Então, não podemos fazer essa reunião para aprovar isso já não. Como depende de um projeto de lei, pelo menos, antigamente era assim. Ao contrário, Lembo, primeiro a Câmara pergunta para o Conselho e depois passava para a Câmara e falar, se o Conselho acha que é importante, agora nós vamos avaliar se é importante. Isso, pronto. Então é isso. Então, eu lembro. Deve aguardar, então, a Câmara mandar para a gente, né? Não, a Câmara não vai mandar para vocês. A gente tem que autorizar a Câmara a ela ver o projeto de lei para ver se eles autorizam. Não, como vocês podem. Como encaminhamento, Conceição, como encaminhamento, vocês podem estar aprovando
a adesão ao consórcio, porém com a obrigatoriedade da aprovação do projeto de execução do plano operativo, envio do projeto operativo antes da aprovação, antes da apresentação ao consórcio. Sim. Mas veja só, Rodrigo. Não, é assim. Errado, hein? Isso aí vai dar diferente, porque como nós vamos aprovar uma coisa antes de ver o projeto da Câmara? É diferente a coisa, hein? Não é a Câmara que vai fazer. Ô, Lembo, deixa eu ver se eu entendi bem o que foi explicado até agora, né, pelo secretário, tudo. Então, é assim, precisa da aprovação do Conselho para se criar esse projeto, para nascer esse produto, para nascer esse consórcio, não é, Rodrigo? Isso. Então, primeiro, pela explicação que eles nos deram, eu acredito que, né, que nós consigamos aprovar aqui dentro do Conselho, para ter encaminhamento para a Câmara poder dar continuidade à aprovação na Câmara. A única coisa que eu havia pedido para o Rodrigo, que nós tivéssemos alguma coisa na mão, como a planilha de valores. Que ele tem de valores, entende? Então, isso já é um material na nossa mão, mais essa reunião que é gravada, que foi toda a explicação dada, é um documento que se forma para a gente aprovar a criação do estudo, do projeto desse consórcio. E depois volta para a gente para dar o referendar. Para referendar o plano, isso mesmo. Para referendar. Viu, Rodrigo? Pensando lá na frente, quando o Vanderlei falou lá de ter um conselheiro no Conselho Fiscal e tal, a cada 4 meses vem para a gente uma planilha. Na hora que a gente for no contrato, eu penso que deveria ter alguma coisa um pouquinho mais clara, para não ficar mandando, sabe? Porque a gente que está na parte financeira, a gente precisa ter planilhas muito claras para poder analisar, entendeu? Então, eu não sei como é que a gente pode amarrar isso, porque senão começa a mandar um monte de papel lá e aí, como é que fica? A minha preocupação é o seguinte, porque passa pela nossa comissão. A gente deu um ok, nós falamos, ok, os valores estão ok. Amanhã ou depois tem um problema, sobra para a gente, né? Até porque a gente faz análise mensal, né? A gente tem uma planilha mensal, vem acompanhando. Então, eu acho assim, você pode ter o fechamento quadrimestral, porém, a planilha deveria ver mensal. Lógico, isso, mensal. Na hora que vir o contrato, penso eu, tá? Se eu estiver errado, por favor, vocês me corrijam. Que nós deveríamos nos atentar a isso e qual é a necessidade nossa enquanto comissão de orçamento, tá? O que nós precisamos para poder analisar esses documentos, tá? Para a secretaria já vai mandar naquele caderno. Eu sei, mas lembro, de repente, ele manda aquelas planilhas malucas. Os 10.600 e quanto gastou mensal. Então, eu sei. Tantas consultas, tantos procedimentos. Quantidade de consultas. Eu sei, mas lembro, a gente já tem que deixar muito claro que, assim, olha, tem que vir algo que nós possamos analisar, que a gente possa realmente... Veja bem, de repente, diante do que eles apresentarem para a gente solicita depois, viu, Veridiano? Eu sei, mas eu acho que se pudesse deixar alguma coisa amarrada em contrato, está escrito... Não, em contrato não, em deliberação do Conselho, Veridiano. Perfeito. Então, pessoal, nós vamos... A observação do Veridiano é válida, nós vamos acompanhar, né? O Rodrigo vai ver essa questão, ver o que consegue, né? E aí, como o Lembo também disse, Veridiano, a gente vê o primeiro mês. Se não estivermos satisfeitos, nós vamos, então, fazendo as deliberações conforme o Rodrigo disse agora, não é mesmo, Rodrigo? Então, pessoal, como já eu preciso entrar numa reunião agora às 19 horas, e eu só queria dizer para vocês assim, se vocês concordam que essa aprovação seja feita na quarta-feira, ou se o Rodrigo está mais dentro da secretaria, sabe, se poderíamos esperar para a ordinária na quarta-feira que vem, conforme aqui o Mário muito bem me lembrou aqui, que se poderia fazer fazer essa aprovação já na quarta-feira, na quarta-feira que vem já, não é, pessoal? Na outra semana.
Oi? Na outra. Não nessa, na próxima, na próxima. Reunião do conselho é na outra. Na outra ainda? Então não é muito longe, né, Rodrigo? É na próxima? Espera um pouquinho só, vamos entrar no acordo aqui. É a próxima quarta-feira? Vamos ver. Próxima quarta-feira, dia 16. Não é esta semana. Não é esta semana. Na quarta-feira que vem. Rodrigo, você que está vendo aí a pressa, a necessidade, você acha que podemos esperar na ordinária? É que pode entrar no legislativo sem entrar no conselho. Eu acho que vai entrar no legislativo quinta-feira. Então tem que ser na quarta mesmo, Pessoal, então não temos jeito, não vamos atrasar, não vamos ter motivo para atrasar, né, esse projeto. Regime de urgência. Então vamos marcar, então... Por isso que os vereadores estavam, inclusive, participando dessa reunião, provavelmente. Porque eles já receberam pauta, que já vai entrar quinta-feira. Perfeito. Então, pessoal, agora que estou lembrando, Rodrigo, o doutor Danilo pediu urgência mesmo para a gente. Quarta-feira, às 17 horas. Oi, Neide, pois não. Agora eu vi sua mão levantada. Só uma coisa. Nós estamos aqui em 16 pessoas, 17 com a Catrine. Quarta-feira que vem, nós estaremos aqui as mesmas pessoas. Mas não tem importância. Nós não poderíamos votar isso agora nessas condições que o Rodrigo colocou, como o Veridiano colocou? Não podemos, Neide. Não, o pleno é soberano, até pode, viu? Não, eu acho que não. Não, porque não está. Não, o pleno é soberano. Deveria estar em pauta, é isso? O pleno é soberano, Rodrigo, para essa reunião ordinária pela pauta desta reunião. Essa reunião foi convocada somente para a apresentação do projeto, só. Então, infelizmente, eu também gostaria evitar todo esse trabalho, né, para quarta-feira, mas infelizmente não podemos, certo? Então tem que ser mesmo na quarta-feira, certo? Ele disse que vai quinta-feira para a Câmara, nessa quarta-feira, então. E quarta-feira, e nós vamos fazer quarta-feira agora. Na quarta-feira. E aí, o que eu estou falando somos nós mesmos. Sim. A planilha de custos está no site. Neide, não é pela questão do documento que nós confiamos no Rodrigo e sabemos que ele vai passar, tira, cola, envia e pronto. A questão é técnica. Nesta reunião... Se nós aprovamos ou não, a Câmara nem pode dar bola. Exato. Pessoal, mas não é isso. E não é aprovação, é dizer assim, vai fazer ou não vai. É só não é aprovação de nada. Agora não é aprovação de nada. Exatamente. A reunião não é então, específica. Então, por que fazer uma outra reunião para aprovar o quê? Mas quem pediu para nós falar sim ou não? É o mesmo nada de agora. Nós temos algum ofício? Nós temos algum ofício, alguém pedindo para a gente falar sim ou não? Mas não tem ofício de ninguém. Hoje foi uma reunião de explanação do consórcio. Pensam bem, minha gente. Eu, para mim, espero o projeto-lei da prefeitura, a prefeitura manda para o conselho, é aí que nós vamos aprovar. Pessoal, então tá certinho. Olha, é o seguinte, juridicamente não pode aprovar esse consórcio nessa reunião. Isso é fato, isso é lei. Então, nós vamos, a reunião para aprovação, o Rodrigo vai mandar o documento amanhã, e na quarta-feira, né, nós já enviaremos o link para a reunião na quarta-feira, às 17 horas, só para dizer sim ou não. Pronto, é só isso para quarta-feira, para estar pronto e aprovado para ser encaminhado para a prefeitura. Você me permite, pelo regimento, as reuniões extraordinárias têm que ser divulgadas com 24 horas de antecedência. Se a gente mandar para publicação amanhã, essa publicação só vai sair na quarta-feira. Então, mas aí a gente manda o e-mail para todo mundo e quarta-feira não vai no publicado na quarta para... tá no mesmo dia. Nós mandamos a pauta amanhã, tem que fazer ela vai ser divulgada no Diário Oficial do município na quarta-feira, para que ela tenha validade, tem que ter 24 horas. Sim, né, Mário? É só pedir urgência, como aconteceu com a conferência, lembra? Se o secretário quer com urgência, nós temos que ligar amanhã no jurídico, como foi o caso da conferência, para dar do dia 7 ao dia 7, 30 dias certinho, né? Que ele não podia, e aí ele publicou extraordinariamente. Então, aí vai de conversar com o doutor Danilo amanhã e pedir, então, que seja colocado em pauta. Amanhã mesmo, né? Amanhã mesmo, tá certo? Nós temos um ofício da secretaria solicitando aprovação?
Então, mas ele vai solicitar agora, ele vai encaminhar, o Rodrigo vai encaminhar isso aí. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Gente, não é a aprovação do consórcio. O que a gente vai aprovar aqui é a Câmara dar continuidade ao processo. Sim, a inclusão. É só isso, a inclusão do consórcio. Conselho, queira ou não, minha gente. Perfeito. Sim, sim. Pessoal, tá todo mundo entendido, então? Podemos encerrar? 18h58, né? Então, a gente encaminha a pauta para vocês, para todos, né? Para a próxima reunião, então, na quarta-feira. Tá bom? Amanhã ficando tem certo. orçamento. Oi? Amanhã tem reunião de orçamento. Ah, é amanhã do orçamento, é verdade, é verdade. Então, tá bom. Não é só eu, só aparece eu e a diretoria do Com Saúde só. Não aparece nenhum conselheiro lá. Mas vai melhorar, se Deus quiser, tudo vai melhorar. Pessoal, boa noite, então. Um abraço a todos. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Pelo tempo que vocês gastam pela saúde, hein? Amém, vocês também, viu?